sou Henrique, sou psicólogo, sou um dos fundadores da Eureka. Para quem não me conhece, vocês sabem, eu sou psicólogo, eu já há 7, 8 anos trabalho como clínico também, atendo pacientes na terapia, né, na parte clínica. Gosto de estudar sobre ansiedade, sobre procrastinação, sobre produtividade, sobre rotina, sobre sono. Muitas pessoas não sabem, mas eu tenho TDAH também, que é o déficit de atenção e hiperatividade. No meu caso, sem hiperatividade. Eu descobri esse diagnóstico quando eu já era adulto. Mudou minha vida totalmente. E vamos dar uma olhada nas perguntas que a galera já tá mandando, porque eu quero responder. Gente, aqui embaixo tem um botãozinho com o símbolo de interrogação. Você vai lá, escreve a sua pergunta e eu vou responder a sua pergunta ao vivo, beleza? Pode ser pergunta sobre qualquer assunto dentro de criatividade, produtividade, ansiedade, depressão, saúde mental, o que vocês quiserem, relacionamento, eu vou estar respondendo aqui com vocês. Beleza. O primeiro assunto de hoje é como que eu posso melhorar da minha procrastinação? O que é procrastinação? É quando você deixa as coisas para depois que você deveria fazer naquela hora. E por que a gente deixa as coisas para depois? A gente tem que entender quais são os principais motivos que fazem você deixar uma coisa para depois e a gente vai fazer a engenharia reversa desses motivos e vai chegar na forma de fazer as coisas hoje. Então, por que a gente deixa as coisas para depois? Número 1, porque nos falta energia. Ou seja, você não está dormindo bem, você decidiu fazer aquela tarefa num horário do dia em que o seu corpo está mais relaxado. Ou você está doente, está cansado. Segundo ponto, falta de clareza sobre aquela tarefa. A maioria das tarefas que a gente deixa para depois, muitas vezes são tarefas que a gente não sabe muito bem qual que é o primeiro passo. Então, eu sei que eu tenho que resolver aquele problema do carro. Que meu carro começou a piscar um negócio no painel e eu tenho que resolver isso. Tá, mas você sabe qual que é o primeiro passo? Putz, não sei qual é o primeiro passo. Eu sei que eu tenho que resolver isso. Não, mas se você para pensar exatamente em qual é o primeiro passo, especialmente se você usa a técnica de se imaginar fazendo o primeiro passo, como se tivesse uma câmera filmando você, você vai ver que já fica bem mais fácil não deixar as coisas para depois. Por exemplo, eu tenho esse problema no carro e eu não sei bem qual é o primeiro passo. Para um pouquinho e eu não vou fazer nada. Eu só vou pensar em qual seria o primeiro passo. Caso eu fosse fazer, nem vou me comprometer a fazer, mas caso eu fosse fazer, talvez fosse tirar uma foto dessa luz do painel e pesquisar o que ela significa. Ok, legal. E o segundo passo? Depois de descobrir o que ela significa, eu teria que descobrir em que lugar da minha cidade tem um serviço que resolve esse problema. Beleza. Quando eu sei exatamente que o meu primeiro passo é ir lá, tirar uma foto da luz do painel e entender o que significa, eu já consigo me imaginar como se tivesse uma câmera me filmando, eu indo lá e fazendo aquele primeiro passo. E aí você já vê que essa coisa que estava abstrata na sua cabeça, resolver o problema do carro, ela se torna menos abstrata e se torna mais concreta. Ir até o carro com o meu celular e tirar uma foto da luz que está piscando no painel. E quando uma tarefa se torna de abstrata para muito concreta, você automaticamente já tem uma chance menor de deixar ela para depois. Sabe uma coisa que as pessoas deixam muito para depois? Trabalho de conclusão, trabalho de mestrado, doutorado, projetos que você tem que sentar e escrever um documento, né? E por que as pessoas deixam o seu TCC para a última hora? Porque é trabalhoso. Mas é trabalhoso, e um dos grandes motivos para ser trabalhoso, é que as pessoas não têm clareza do que significa fazer o seu TCC. Na cabeça delas, ela só tem essa frase solta, eu tenho que fazer o meu TCC. Mas se você para imaginar qual que é o primeiro passo, e tenta imaginar que uma câmera está filmando você enquanto você faz o seu TCC, você já vai ter mais clareza, você vai ver. Fazer o meu TCC significa que eu tenho que sentar na frente do computador. O que eu vou estar fazendo nesse computador? Eu vou abrir um documento e eu vou escrever o título do TCC. E depois eu vou escrever quais são os nomes dos capítulos. E depois eu vou ter que definir o que vai ter de assunto em cada capítulo. Beleza. Então, aquela coisa abstrata de fazer um TCC, que era uma nuvem na sua cabeça, ela vira uma coisa muito concreta. Andar até o computador, olhar para a tela e fazer aquilo. Abrir o documento, escrever o título.
uma das grandes soluções para a procrastinação é você tirar o nível abstrato das coisas e entrar no nível concreto. Beleza? Vamos para a próxima pergunta, porque tem muitas perguntas aqui. Como lidar com ciúmes e desconfiança no relacionamento? Primeira coisa que você tem que entender é que os ciúmes não é sempre uma sensação errada. Em algumas situações, você sentir ciúmes e até você tomar algumas atitudes por causa dos ciúmes é a coisa certa a se fazer no seu relacionamento. Os ciúmes são um tipo de emoção que a gente tem que só existe porque tem um motivo para existir. Alguns de nós, a gente sente ciúme num nível muito mais alto que chega a um nível tóxico e faz mal para a nossa relação. Porém, existe um nível saudável de ciúme. Porque o ciúme existe para proteger você de uma possível traição, de uma quebra no combinado que vocês fizeram no relacionamento. Porque muitas vezes, galera, a mulher ou o homem sente ciúme, vai lá, investiga a situação e descobre que estava acontecendo mesmo uma traição. Então a gente precisa sempre começar essa conversa sobre ciúme entendendo que o ciúme tem um modo saudável de existir. Porém, o que acontece que é o lado tóxico dos ciúmes? Quando você, por causa das atitudes de ciúme, você começa a fazer a relação perder a graça e aumentar o nível de conflito, estresse e brigas na sua relação. Então, olha que loucura. A pessoa tem medo de perder a outra, começa a fazer coisas de ciúme, investigação, fazer perguntas, parece que a pessoa está sendo interrogada, parece que é um delegado interrogando um criminoso. A relação começa a ficar sem graça, a outra pessoa começa a se sentir mal, e aí termina a relação com você. Então o seu medo de ser abandonado e perder a pessoa pode fazer com que a pessoa realmente abandone você, caso você transforme o seu ciúme em atitudes concretas de investigação, de paranoia, de interrogatório. Então, a grande sabedoria está em você reconhecer que você sente ciúme, e tudo bem, mas não deixar que esse ciúme se transforme em atitudes impulsivas. Sentir ciúme, tá tudo certo. Agora, investigar, interrogar, fazer a outra pessoa se sentir mal por causa de ciúme, é isso que vai fazendo a relação se deteriorar e o seu pior medo acaba virando realidade quando você perde a pessoa. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro reconhecer que está sentindo e aí parar para pensar. Esse meu ciúme tem alguma base? A atitude desse companheiro, dessa pessoa, é suspeita mesmo? E o que você pode fazer? Eu sugiro você conversar com seu melhor amigo, melhor amiga, se abrir com isso, ou com o seu terapeuta, e ver o que a outra pessoa diz. Ah, eu acho que essa atitude é suspeita mesmo, é estranho. Não, eu acho que isso pode ser porque você está frágil e está vendo coisa onde não tem. Se você percebe que o seu psicólogo, que a sua melhor amiga também vê algo estranho nisso, o que você pode fazer? Conversar com a outra pessoa. Se abrir com relação a isso. Porque se você fica o tempo todo falando do seu ciúme para o seu companheiro e esse ciúme não tem base, isso vai desgastando a relação. Então, o nosso objetivo tem que ser falar o mínimo possível com o nosso parceiro sobre coisas que causam ciúme. Por quê? Porque a gente não quer colocar mais estresse na relação. Não quer ficar o tempo todo tendo que ter essas conversas só para a pessoa ficar nos dizendo, olha, não tem nada, fica tranquilo. A gente quer passar por um tipo de filtro para saber quando vale a pena falar e quando não vale a pena falar. Perfeito? O caso em que você realmente vai investigar o seu parceiro, do tipo olhar as redes sociais, ver mensagens, tentar descobrir alguma coisa, é um caso muito, muito extremo, em que você tem muitos motivos para achar, e motivos graves, e motivos concretos para achar que tem algo rolando. Porque se você faz isso sem nenhum motivo concreto, você está cavando a cova do seu próprio relacionamento. Vamos para a próxima pergunta. Para quem tem depressão, o que fazer para ajudar, além de psicólogo e remédios? Galera, o fator número 1 para você sair da depressão
caso você já faça terapia e já esteja consultando com um psiquiatra, são os seus hábitos. Na verdade, mesmo que você esteja fazendo terapia, se a terapia não mudar os seus hábitos, provavelmente você não vai sair da depressão. E o que significa mudar os seus hábitos? Significa que tem alguns hábitos bem específicos que são como pilares na nossa vida. Que se você não fortalecer esses pilares, você vai continuar com depressão. Os dois principais são o sono e o exercício físico. É muito difícil. Eu nunca vi, na minha prática clínica como psicólogo, uma pessoa sair da depressão sem melhorar o seu sono, se essa pessoa estava dormindo mal. Assim como eu nunca vi uma pessoa sair da depressão sem aumentar o nível de atividade física da vida dela. E atividade física não significa necessariamente musculação ou esporte. Eu nunca vi uma pessoa sair da depressão sem estar se mexendo mais fisicamente. Então, o sono e o exercício físico, se você não tem esses dois pilares, você pode estar fazendo terapia, você pode estar com acompanhamento de psiquiatra, é muito difícil que você saia da depressão. Porém, existem pessoas que estão até me assistindo aqui, com certeza, que se não tem condições de fazer terapia e não tem condições de consultar com médico psiquiatra, ainda assim, se elas estivessem dormindo bem e fazendo exercício, elas sairiam da depressão aos poucos. Então, o exercício físico e o sono, eles são tão importantes que às vezes a pessoa consegue sair da depressão sem terapia e sem consulta com um psiquiatra, mas ela deveria fazer essas duas coisas, tá? É só se ela não tem condições. Mas ela consegue sair sem essas coisas. E o que você deve fazer para cuidar do seu sono e da sua atividade física? É muito simples, mas é o arroz com feijão que as pessoas não fazem. Guardem isso para a vida de vocês. Se você sabe fazer o arroz e feijão bem feito, para quase tudo na vida, você já está muito acima da média. Porque a média das pessoas não faz nem o arroz com feijão bem feito. Na vida profissional, nos relacionamentos, na vida pessoal, no seu próprio cuidado. E o que é o arroz com feijão? No sono, por exemplo. É você fazer com que as 2 horas antes de você dormir sejam as horas mais relaxantes do seu dia. Isso é o feijão com arroz. Então você vai dormir às 10, das 8 às 10 da noite tem que ser o período mais relaxante do seu dia inteiro. Você não vai trabalhar, você não vai brigar, você não vai ficar vendo uma série de ação que deixa o seu coração acelerado. Você não vai sair para correr e fazer 1000 maratonas 2 horas antes de dormir. Você não vai comer uma tonelada de comida. Você vai fazer com que aquelas 2 horas sejam com a luz baixa, só luzes indiretas, amarelas, um abajur, uma luminária, sem ligar nenhuma luz de teto. Você vai jantar umas 2 horas, 1h30 antes de dormir, pelo menos, para dar tempo do seu corpo fazer a digestão antes de dormir. Você vai baixar as telas, você vai pegar a configuração da TV e do celular e vai baixar o brilho para o mínimo. De preferência, você vai ficar 15 a 20 minutos antes de dormir sem nada de telas. Só lendo o seu livro ali, fazendo a sua higiene do sono, a sua higiene bucal, tomando banho. Se você faz com que as 2 horas antes de dormir sejam as mais relaxantes do seu dia, mais cedo ou mais tarde o seu sono se ajusta. Perfeito? Então, as pessoas não fazem nem o arroz com feijão bem feito. Se você começa a fazer esse simples arroz com feijão, isso já vai te ajudar a dormir muito melhor. É que nem com bebê. Vocês sabem, eu tenho 2 bebês em casa. O Bernardo de 1 ano e meio e a Maitê de 7 meses de idade. E vocês podem ter certeza que a base da vida deles é uma boa rotina de sono. Se o Bernardo e a Maitê, os meus filhos, estão dormindo bem, o outro dia vai ser bom. Se eles estão dormindo mal, o outro dia vai ser ruim. Se a gente faz uma boa rotina de sono, eles dormem rápido, dormem bem, dormem a noite inteira. Se a gente faz uma rotina de sono ruim, eles dormem mal, eles acordam várias vezes na noite, eles estão estressados. A mesma coisa vale quando você é adulto. Perfeito? Então, o que você tem que fazer? Você precisa garantir que você está cuidando do seu bebê interior aí nessas 2 horas antes de dormir. Tem que ser as 2 horas mais relaxantes do seu dia. Se você tem um problema de acabar dormindo muito tarde, porque você não sente sono, você gostaria de dormir mais cedo, fazer com que as 2 horas do dia, as últimas 2, sejam as mais relaxantes, vai ajudar você a dormir mais cedo. Perfeito? Se você quer dormir mais cedo e acordar mais cedo,
reduzir as luzes da sua casa mais cedo vai ajudar. E de manhã, no dia seguinte, se encher de luz, tanto as luzes da sua casa quanto de preferência sair para fora de casa e tomar a luz natural, isso vai fazer você acordar mais cedo. E aí sentir sono mais cedo. E você vai fazendo o seu relógio biológico dar uma adiantada, ok? Então é isso que a gente precisa fazer. Fazer o arroz com feijão para poder dormir melhor. E o exercício físico, como é que a gente resolve? Você não precisa nem se matricular numa academia, nem precisa fazer um esporte. Se você gosta disso, eu recomendo. Até porque o treino de força na academia, ele é muito bom para longevidade. É muito bom para que você que quer perder peso consiga perder gordura e não perder músculo. O treino na academia, ele faz isso e é maravilhoso. Eu faço todos os dias. Mas se você quer simplesmente ter mais atividade física no seu dia, sabe o que eu faria? Vai na internet, no Mercado Livre, e compra um contador de passos. Tem uns por R$50, R$60 no Mercado Livre. Eles se chamam de podômetros. Podômetro é um contador de passos. E ele é tipo uma pulseira que você usa, assim, ou um negócio que você coloca no seu bolso, que conta quantos passos você dá por dia. E eu diria para você colocar como meta andar de pelo menos 7 a 10 mil passos por dia. Existem muitas pesquisas mostrando que as pessoas que colocam a meta de caminhar de 7 a 10 mil passos por dia, e nem é tanto assim, eu sei que parece, mas não é tanto assim, 7 a 10 mil passos por dia, essas pessoas perdem gordura, melhoram o seu humor, reduzem os sintomas de depressão e ansiedade, e tudo isso sem precisar se matricular numa academia, sem precisar fazer um esporte por enquanto. Então, você quer uma sugestão divertida e bacana? Compra um podômetro, um contador de passos, e faz esse experimento. Você pode também usar o seu celular. Alguns celulares têm contador de passos embutido. Então, coloca como meta chegar nesses 10 mil passos e você provavelmente já vai ter melhoras na primeira semana fazendo isso. Se você puder fazer caminhadas pela manhã, assim que você acordar, é melhor ainda, porque você vai ter mais sono mais cedo e vai querer acordar mais cedo e vai estar mais disposto para o seu dia. Beleza? Muito bem, meus queridos, agora eu vou responder a última pergunta, porque o tempo passou voando aqui, foi muito legal a nossa live, né? Vamos lá. Olha que legal essa pergunta. Eu preciso comer algo ou fico roendo a unha na hora de estudar. Isso é um sinal de alerta? Não necessariamente. Depende muito do quanto isso está te fazendo mal, né? Mas a explicação desse fenômeno é muito interessante. Sempre que a gente se coloca numa situação em que a gente tem que se concentrar muito, o nosso corpo aumenta a produção de adrenalina. E isso faz com que a gente fique mais concentrado, mas também mais agitado, fisicamente mais agitado. E uma forma que a gente faz de forma inconsciente para se acalmar é se autoestimulando, roendo as próprias unhas, ou comendo algo para sentir aquela sensação de mastigar alguma coisa. Então, batendo a perna ou batucando na mesa, todos esses comportamentos são formas que o nosso corpo faz de forma inconsciente para se acalmar. Porque ele precisa estar um pouco mais agitado para se concentrar. Só que é desagradável você estar agitado. Então, seu corpo, de uma forma automática, começa a bater a perna, começa sei lá, né, apertar os dedos assim e tem um impulso de comer alguma coisa para ficar mastigando e sentindo essa sensação que vai te distrair da ansiedade. Então, qual que é a minha sugestão para você, Paulo? Escolhe uma forma de acalmar que seja a mais que seja mais tranquila de todas, que não vai te causar dano. Eu acho que você ficar comendo enquanto estuda pode ser algo que te faz mal. Por exemplo, se você vai estudar mais tarde, ficar comendo perto de dormir não é bom. Ou se você está comendo coisas que, no fim, vão fazer você acumular gordura e você não está querendo acumular gordura no momento, não está podendo. Isso pode criar um hábito, uma relação ruim com a comida. Então você pode, por exemplo, tomar um chá. Você pode comprar uma coisinha daquelas Lembra da época dos fidget spinners? Que era aquele negócio que você girava? Aquilo é feito para você ficar apertando e mexendo. Existem vários brinquedinhos, dados e bolinhas que você pode ficar apertando.
certo? E não tem nenhum problema nisso, é uma forma normal de se acalmar. Roer unha é algo que pode acabar te prejudicando, fazendo o seu dedo ficar com sangue, machucado, doendo. Então escolhe alguma coisa que você possa ficar roendo ou mexendo e que não vai te causar dor depois ou prejuízo, entendeu? Não tem nenhum problema você fazer essas coisas, mas que não te causa prejuízo então. Beleza? Um beijo pra vocês, foi muito legal fazer essa live e a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau!